O agro nunca foi tão produtivo, mas nunca foi tão complexo. Hoje, o produtor não perde dinheiro só por clima ou preço. Ele perde por desafios de gestão que podem menos e devem menos ser enfrentados. Vamos direto ao ponto. Aqui estão os 8 maiores desafios do agro hoje e o que fazer na prática para superá-los. O primeiro, e talvez o que mais tira o sono do produtor, é a margem apertada. O custo dos insumos, do diesel, de tudo, sobe muito mais rápido que o preço que você recebe pela sua saca ou pela sua arroba. A conta simplesmente não fecha como antes. Muitos produtores focam em aumentar a produtividade, mas se esquecem de olhar para o custo. Como superar isso? O primeiro passo é conhecer o seu custo real, por hectare ou por cabeça. Não um chute, mas um número exato. Com isso em mãos, você consegue cortar desperdícios de forma inteligente e, o mais importante, definir uma margem mínima aceitável. A partir daí, toda decisão de compra e venda é feita com base nesse número, protegendo seu lucro. O segundo desafio é o clima, que está cada vez mais instável. Secas prolongadas, chuvas fora de hora, janelas de plantio e colheita cada vez mais curtas. Esses eventos extremos já são uma realidade. A solução não é só rezar para chover na hora certa. É planejar a safra, já considerando diferentes cenários. Um otimista, um pessimista e um realista. Além disso, é preciso investir na resiliência da fazenda. Isso significa cuidar do solo para que ele retenha mais água, otimizar o uso dos recursos hídricos e escolher cultivares mais adaptadas. O foco muda de apenas buscar a máxima produtividade para buscar uma produtividade estável e segura, mesmo em anos difíceis. Terceiro desafio, a gestão de dados. Hoje o produtor tem acesso a um volume enorme de informações, mapas de colheita, imagens de satélite, dados de telemetria, planilhas financeiras. O problema é que muito dado sem uma decisão concreta não serve para nada, vira só ruído. A gente vê fazendas com sistemas caríssimos que não geram um real de retorno. Como superar? Simplifique. Escolha um punhado de indicadores vitais para o seu negócio. Por exemplo, custo por hectare, produtividade por talhão, margem de lucro e fluxo de caixa. Acompanhe esses poucos números toda semana, religiosamente. A pergunta a ser feita não é quantos dados eu tenho, mas sim quais decisões eu tomei com os dados que eu tenho. Isso nos leva ao quarto desafio, a falta de gestão profissional na fazenda. Muitas propriedades rurais, mesmo as grandes e produtivas, ainda são gerenciadas no improviso, na base da confiança e do sempre foi feito assim. Uma operação sem processos claros vira um caos, gera retrabalho e prejuízo. Para superar isso, a mentalidade precisa mudar. Trate a fazenda como uma empresa. Isso não significa burocracia, mas sim ter rotinas simples e claras. Definir processos para as atividades mais importantes, menos como compras, manutenção e colheita menos, e deixar os papéis e responsabilidades de cada um bem definidos. Quando todos sabem o que fazer, como fazer e quando fazer, a operação flui com muito mais eficiência. O quinto desafio é, a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada e, principalmente, de exercer uma liderança eficaz no campo. A falta de gente preparada resulta em erros, quebra de máquinas e autorretrabalho. O operador de hoje precisa entender de tecnologia, de regulagens finas, como superar, investindo em treinamento prático, focado nos problemas do dia a dia da fazenda. A comunicação precisa ser clara e constante. E o líder, seja o dono ou o gerente, precisa estar presente no campo. Não só no escritório, é ouvindo a equipe, entendendo as dificuldades e orientando de perto que se constrói um time engajado e eficiente. Liderança não é dar ordem, é dar o rumo e as ferramentas para a equipe chegar lá. Sexto desafio, tecnologia sem método. Muitos produtores compram drones, softwares e sensores na esperança de um milagre. Mas tecnologia sem um objetivo claro vira apenas um custo a mais. Um GPS que não é usado para agricultura de precisão, ou um software de gestão que não é alimentado com dados corretos, são apenas dinheiro jogado fora. Como superar? Antes de comprar qualquer tecnologia, pergunte: qual problema real isso vai resolver na minha fazenda? Vai me ajudar a reduzir custos? Vai aumentar a eficiência da minha equipe? Vai me ajudar a controlar um risco importante? A tecnologia deve ser uma ferramenta para executar uma estratégia, e não a estratégia em si. O foco tem que ser no problema, não na ferramenta. O sétimo desafio é um tema delicado, mas crucial.
A sucessão não planejada. Vemos fazendas extremamente produtivas hoje, mas que são frágeis para o amanhã, porque não existe um plano para a passagem do bastão. A falta de planejamento gera conflitos familiares, perda de patrimônio e, no limite, o fim do negócio. Como superar? Encare a sucessão como um projeto estratégico da empresa. Ela precisa ter etapas, prazos, um preparo cuidadoso dos sucessores e, principalmente, regras claras para todos os envolvidos, tanto para quem fica na operação quanto para quem segue outros caminhos. Um bom plano de sucessão não garante apenas a continuidade da fazenda, mas também a harmonia da família. Por fim, o 8º desafio, o mercado e sua volatilidade. O preço da commodity sobe e desce, o acesso ao crédito muda, a política econômica interfere diretamente no seu negócio. Tomar decisões de compra e venda por impulso, com base em notícias ou boatos, é a receita para o desastre. Para superar essa instabilidade, o antídoto é gestão. Primeiro, uma gestão de caixa rigorosa, que garanta fôlego para atravessar os momentos de baixa. Segundo, uma estratégia comercial bem definida, com metas de venda e travas de preço. E terceiro, tomar decisões com base em cenários, não em achismos. Qual o impacto se o dólar subir? E se o preço da soja cair 10%? Ter essas respostas na ponta do lápis te dá segurança para decidir com a cabeça fria. O produtor que supera esses desafios não é aquele que trabalha mais horas, é aquele que decide melhor. É o produtor que conhece seus números a fundo, que sabe liderar e engajar pessoas e que planeja o futuro da sua fazenda como um verdadeiro empresário. Ele entende que a força do agro não está mais só na terra, mas também na gestão. Agora, para você que me ouviu até aqui, um checklist rápido. Responda sinceramente. Você sabe qual é a sua margem de lucro real por safra e por talhão? Você usa dados concretos para tomar as decisões mais importantes do seu negócio? Sua fazenda tem uma rotina de gestão com reuniões e acompanhamento de indicadores? Você já começou a preparar o plano de sucessão da sua propriedade? Se alguma dessas respostas foi não ou mais ou menos, não se preocupe. Você acabou de encontrar a sua maior oportunidade de crescimento para os próximos anos. O agro brasileiro vai continuar forte, não há dúvida, mas o crescimento, a partir de agora, virá mais rápido para quem se organiza melhor. Para quem trata a fazenda como um negócio profissional, os desafios do campo são grandes, mas a capacidade do produtor brasileiro de se superar é ainda maior. Desafios sempre existirão. O diferencial está em como você responde a eles. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte e compartilha. Quanto mais brasileiros entenderem o novo agro, mais o Brasil avança e se torna o maior protagonista do agronegócio mundial. Conhecimento que transforma o campo, campo que transforma o Brasil.